A infração sanitária é caracterizada por ações ou omissões que violam a legislação sanitária federal e outras normas destinadas à promoção, preservação e recuperação da saúde. O processo administrativo sanitário, PAS, é o instrumento legal utilizado para apurar essas infrações e aplicar as sanções cabíveis. A instauração do PAS ocorre formalmente por meio da lavratura do auto de infração sanitária, AIS. O AIS deve conter a descrição detalhada do fato que caracteriza a infração, incluindo todas as suas circunstâncias. Uma descrição genérica da infração no AIS pode levar à sua nulidade por dificultar o direito de defesa do autuado. O AIS deve identificar o servidor autuante com seu nome, data de lavratura e identificação funcional. A ciência do autuado sobre o processo pode ocorrer por assinatura no próprio auto, via postal com ar ou por edital. O prazo legal para o autuado apresentar sua defesa ou impugnação ao AIS é de 15 dias. A notificação por edital é utilizada quando o autuado se encontra em lugar incerto ou não sabido. A perda de prazos processuais pode acarretar a nulidade do processo ou a impossibilidade de realizar atos específicos. Os direitos à ampla defesa e ao contraditório são garantias constitucionais que devem ser respeitadas em todo o PAS. O autuado não é obrigado a apresentar defesa. O silêncio não é considerado uma agravante. Mesmo sem defesa, a autoridade sanitária deve examinar os fatos e provas com base no princípio da verdade real. Após a defesa ou o fim do prazo, o servidor autuante deve apresentar um relatório escrito em 10 dias. O relatório do autuante deve analisar as alegações da defesa, as provas e o embasamento técnico-legal. A autoridade julgadora não está estritamente vinculada ao relatório do servidor autuante para tomar sua decisão. As infrações são classificadas em leves, graves ou gravíssimas de acordo com a natureza e circunstâncias. Circunstâncias atenuantes são fatores que podem reduzir a gravidade da sanção aplicada. É considerada atenuante quando o infrator busca imediatamente reparar ou minorar as consequências do ato lesivo. Circunstâncias agravantes são fatores que elevam a gravidade da infração, como o dolo ou a coação de terceiros. A reincidência só é configurada após decisão condenatória definitiva publicada em meios oficiais. As penalidades podem ser aplicadas de forma alternativa ou cumulativa. Exemplos de penalidades incluem a advertência, multa, interdição, apreensão de produtos e cancelamento de licença. O pagamento da multa com 20% de desconto no prazo legal implica a renúncia ao direito de recurso. Existem dois ritos principais no PAS, o rito sumaríssimo e o rito da análise fiscal. O rito da análise fiscal é utilizado para apurar ilícitos relacionados a produtos que exigem perícia laboratorial. Na análise fiscal, o AIS só é lavrado se o laudo da primeira análise for condenatório. A interdição cautelar de produtos é uma medida de precaução tomada diante de risco iminente, antes da decisão final. A interdição cautelar não tem caráter de penalidade, mas de proteção à saúde pública. O prazo máximo de validade de uma interdição cautelar é de 90 dias. A liberação automática do produto ou estabelecimento ocorre se as providências não forem concluídas no prazo da interdição cautelar. O autuado tem o direito de requerer uma perícia de contraprova se discordar do resultado do laudo oficial. Se houver conflito entre a análise inicial e a contraprova, realiza-se uma terceira análise chamada testemunho. A decisão final do PAS deve ser obrigatoriamente publicada no Diário Oficial. As infrações sanitárias prescrevem em 5 anos contados da data da sua ocorrência. A interrupção do prazo prescricional ocorre com a notificação válida do autuado. Infrações graves que não podem ser resolvidas na esfera administrativa podem ser comunicadas ao Ministério Público. O poder de polícia administrativa permite que a vigilância restrinja liberdades individuais em favor do interesse público. Atos de vigilância possuem autoexecutoriedade, podendo ser executados sem autorização judicial prévia. O princípio da precaução justifica intervenções urgentes mesmo diante de incerteza científica sobre riscos. O transporte de produtos sujeitos à vigilância sem autorização de funcionamento, AFE,
configura infração sanitária. A infração por falta de AF é de natureza formal e de perigo abstrato, presumindo o risco à saúde. A dosimetria da multa deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A capacidade econômica da empresa é um critério para a graduação da multa, mas não justifica isoladamente valores máximos. A primariedade do infrator deve ser considerada como fator para a aplicação de penas mais brandas. A venda de produtos com validade expirada é uma infração que dispensa análise laboratorial por ser prova documental. A obstrução da ação fiscalizatória das autoridades sanitárias é passível de sanções severas. O desvio de qualidade significativo em medicamentos pode ser classificado como crítico ou maior. É infração fabricar produtos biológicos sem manter a integridade da cadeia de frio durante o transporte. A falta de gerenciamento correto de resíduos de serviços de saúde é responsabilidade do gerador e passível de punição. O uso de mercúrio em odontologia fora das formas permitidas é proibido e passível de sanção. A ausência de documentação sobre a capacitação de manipuladores de alimentos configura descumprimento de boas práticas. A rotulagem de alimentos que indique propriedades medicinais falsas viola os princípios de veracidade e clareza. Estabelecimentos que compartilham armazenamento de medicamentos com produtos de limpeza cometem infração de boas práticas. A ausência de barreiras contra vetores e pragas urbanas em farmácias é considerada falha sanitária grave. O descumprimento dos limites máximos de resíduos, LMR, de agrotóxicos em alimentos é infração punida pela vigilância. A utilização de uniformes sujos ou fumar em áreas de manipulação de alimentos são condutas proibidas. A celebração de termo de compromisso, TC, visa promover correções e ajustes de conduta frente à legislação. A possibilidade de celebrar o TC está prevista no artigo 28A da Lei Federal nº 6.437 de 1977. A Lei Federal nº 14.671 de 2023 foi a norma que incluiu as disposições sobre o TC na legislação federal. O TC pode ser proposto pela equipe inspetora ou pela autoridade sanitária competente. O fiscalizado interessado pode propor a celebração do TC em até 15 dias úteis após receber o relatório de inspeção. Um requisito para o TC é que a infração cometida não caracterize risco iminente à saúde pública. Empresas reincidentes específicas não podem celebrar termos de compromisso. Não é permitido firmar um TC se o interessado já assinou outro pelos mesmos fatos nos últimos 24 meses. Para formalizar o TC, é necessária a apresentação de uma minuta assinada pelo representante legal da empresa. Devem ser anexados ao pedido de TC documentos que comprovem a representação legal da empresa. O termo aditivo pode ser utilizado para alterar ou adequar prazos e formas estabelecidos originalmente no TC. A regulamentação do termo de compromisso de ajustamento de conduta, TCAC, na Anvisa permanece em discussão normativa iniciada por meio da Consulta Pública número 1297 de 2024, sem consolidação definitiva até 2026. O TC permite que infratores corrijam irregularidades para evitar sanções mais severas. Críticas apontam que a ausência de critérios objetivos na norma da Anvisa pode gerar aplicação desigual do TC. Ainda há lacunas regulatórias sobre como a assinatura do TC impacta a caracterização de reincidência futura. O descumprimento de um termo de compromisso acarreta consequências legais que devem estar previstas na norma. A modernização do PAS inclui o TC como uma ferramenta de fiscalização responsiva. A fiscalização responsiva incentiva condutas preventivas e corretivas através de instrumentos como o TC. O TC é considerado um avanço significativo para a eficiência do modelo sancionatório. O TC deve conter cláusulas claras sobre as obrigações do compromissário e os prazos de cumprimento. A vigilância em saúde utiliza o TC como meio de harmonizar o setor produtivo com as necessidades sanitárias. O TC reduz a necessidade de processos litigiosos longos e morosos. A adoção do TC busca elevar o índice de conformidade das empresas reguladas.
O termo de compromisso é um instrumento de cidadania e controle social na mediação de interesses. O PAS e o TC devem ser pautados pela transparência e segurança jurídica. A digitalização dos processos via Sistema SEI facilita a gestão de termos de compromisso. A falta de priorização baseada em risco era uma falha que o uso estratégico do TC busca mitigar. O TC é aplicável tanto em infrações apuradas no rito sumaríssimo quanto no de análise fiscal, dependendo da norma. A suspensão do processo administrativo pode ocorrer durante a vigência do prazo para cumprimento do TC. O cumprimento integral do TC costuma levar à extinção da punibilidade ou arquivamento do feito. A isonomia deve ser preservada, garantido que o TC não beneficie seletivamente apenas alguns administrados. A fiscalização sanitária deve ter caráter predominantemente preventivo e orientador antes de ser punitivo. A função educativa da vigilância é reforçada quando o infrator aceita ajustar sua conduta via TC. Intervenções estatais que restringem liberdade são justificadas pelos princípios de beneficência e não maleficência. A ausência de regulamentação consolidada do TC em certas instâncias ainda gera insegurança jurídica e judicialização. A eficácia educativa do PAS é questionada quando o tempo médio de julgamento supera 5 anos. A baixa efetividade no pagamento de multas, cerca de 45%, impulsiona a busca por soluções consensuais como o TC. A isenção de taxas de fiscalização para agricultores familiares e MEIs é uma norma de equidade no sistema. O cancelamento de registro de produto é uma medida extrema tomada após o trânsito em julgado de infrações graves. A comunicação imediata ao órgão federal é necessária em casos de riscos urgentes com produtos de circulação nacional. A integração entre Estado e sociedade civil por meio de governança colaborativa fortalece a vigilância sanitária.